Olá a todos que nos assistem. Para mim é gratificante estar aqui. Obrigada à Federação Espírita do Amapá pelo convite e para iniciarmos, rogo a Jesus que sua paz esteja em nossos corações. Nossa reflexão é sobre o livre-arbítrio, o qual está ligado à lei de liberdade. Lei de liberdade, para ser bem compreendida, temos que fazer relação entre liberdade de pensar e liberdade de consciência. Consciência, nesse contexto, entenda-se como pensamento íntimo que pertence ao indivíduo, como qualquer outro pensamento. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem de Lázaro, ele nos fala do dever. Não do dever profissional. Mesmo esse dever profissional, ele nos traz um código de ética que rege a nossa profissão, colocando nossos deveres e nossas obrigações. Mas Lázaro ele vem falando do dever moral. E assim como o filho nasce da mãe, ele nos diz que o dever nasce da razão. Quanto mais conhecimento, mais deveres, mais inteligência, maior o livre-arbítrio. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. O que moralmente nós compreendemos como certo ou errado. Guardião da probidade interior. O adverte e sustenta mais. Muitas vezes mostra-se impotente diante das enganações da paixão. O dever moral é a lei da vida. Quanto mais conhecimento tem um homem, mais aumenta o seu dever para com ele mesmo, com os outros e para com Deus. Logo, esse dever ele é proporcional à condição espiritual de cada um. E o livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 41, ele nos diz o seguinte: a quem mais for dado, mais será cobrado. Chico dizia, somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. O que Chico queria nos dizer é que o ato em si, às vezes, de alguma ação nossa, nos traz satisfação momentânea, mas as consequências, às vezes, elas são gravíssimas. E é nesse momento que nós devemos realmente pensar, refletir nas nossas ações. O que é que eu estou fazendo? Quais as consequências disso para mim e para o outro? Na questão do Livro dos Espíritos, 844, tem a pergunta: goza o homem de livre-arbítrio desde seu nascimento? Sim, os bons espíritos respondem e nos ensinam que o espírito é criado simples e ignorante, não tem conhecimento e nem consciência do bem e do mal. E nós nascemos dotados de livre-arbítrio, estamos sobre a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos tem consequência e nós somos responsáveis pelos nossos atos. Os nossos atos, desde o momento que nós somos criados, nós vamos aprender que todos eles, por isso que diz que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu vou responder por todos os atos da minha vida. Os responsáveis somos somente nós. Livre-arbítrio, liberdade de fazer o que quer. Foi muito estudada ao longo dos tempos pela filosofia. Então foram vários filósofos estudando. E eles estudaram a liberdade, dividindo a liberdade em liberdade de ação, que é relativa a fazer e agir. A liberdade da razão, que é relativa a fazer e pensar. E a liberdade da vontade. A liberdade da ação, ela é uma liberdade limitada, tem que ser conquistada e defendida. Por que é uma liberdade limitada? O que limita essa liberdade de agir? Simplesmente as próprias leis da natureza, ela põe limite nessa liberdade. Imaginemos que a gente queira voar. É impossível a gente voar porque nós não temos asas. Então isso é uma limitação da natureza. Somos limitados pela própria sociedade que vivemos, como seres humanos vivendo em sociedade. A sociedade tem suas próprias leis, então eu não posso fazer tudo o que eu quero, nós não podemos fazer, porque senão nós sofremos sanções. Então, as leis naturais e a lei da sociedade, onde nós estamos inseridos, são limitadas, são limitantes para essa
liberdade de agir, ou seja, é uma liberdade que ela tem limitações e ela deve ser defendida no sentido de que quando as grandes pessoas estão nos poderes, políticos nos poderes, para que as pessoas não sejam cerceadas nos seus direitos. Então ela tem que ser defendida também, essa liberdade. Mas através do conhecimento, o homem ele pode não voar limitado pela natureza, mas ele pode criar instrumentos onde ele possa viajar, como as aeronaves, a tecnologia hoje que nós temos, que nos ajuda a ultrapassar muitas dessas limitações. E temos a liberdade da razão. A liberdade da razão, ela é relativa ao pensar. E ela tem uma característica muito importante. Ela só obedece a si mesmo. Ela não sofre coação. Nós não somos obrigados por outra pessoa a pensar. O pensamento ele é único, ele é nosso. E se ela for comparada à liberdade de ação, ela parece ilimitada. E o que é que limita? Os filósofos eles dizem que existe uma limitação no pensar. Por quê? Porque eu penso a partir daquilo e você pensa a partir daquilo que você conhece. Então, através do conhecimento, você consegue imaginar, você consegue refletir, você consegue analisar e o que não é igual para todos no mundo. Ou seja, nós vamos botar um exemplo. Digamos que eu tenho um aluno que esteja estudando matemática e do outro lado eu tenho um professor, um mestre em matemática. O que é que vai acontecer? Essa pessoa que tem um conhecimento muito avançado, o poder de imaginação, o poder de criação dele dentro dessa área é muito grande. É uma amplitude do pensamento muito maior do que aquele que não tem o conhecimento. Então nós vamos ver o que limita o nosso pensamento para os filósofos é o próprio conhecimento. E nós vamos também encontrar, defendida por eles, a liberdade da vontade. E para eles, vontade e desejo, é interessante a gente fazer essa diferença, porque vontade e desejo para a filosofia é algo bem diferente do que nós encontramos no nosso cotidiano. A vontade para os filósofos eu quero tomar água, eu vou me levanto e tomo água. Eu quero comer, eu me levanto e como. A vontade, ela faz, ela imediatamente. O desejo, eu quero tomar água. Eu posso ou não levantar para tomar água. Eu quero parar de falar. Eu posso ou não parar de falar. Então percebo que existe uma diferença entre a liberdade da vontade, dessa vontade filosófica e na vontade que nós usamos no dia a dia do nosso cotidiano. Digamos, a minha vontade, eu estou pensando em ir, estou só com vontade. Não, mas eu decidi não ir. Para a filosofia não é. A vontade ela é determinante, a vontade faz. Então, nós vamos ter 3 tipos de liberdade. A de liberdade de agir, a liberdade de pensar e a liberdade da vontade. Sabendo que elas 3, elas vêm num patamar de discussão, de estudo pela filosofia e é trazida também para o espiritismo de uma outra forma, um outro olhar para essas questões. Então, nós passamos pelos limitadores da nossa liberdade de agir, que é a lei da sociedade e a própria lei da natureza, pela de pensar, que é a falta de conhecimento, mas há um elemento muito forte que liga a razão ao pensamento, com a própria noção da verdade. E a verdade, ela é sempre livre, ela liberta o indivíduo de si mesmo, pois se impõe a todos que a conhecem. A verdade não se altera pela minha vontade, ela se impõe, ela não se altera pela vontade de ninguém, nem a minha nem a sua. Eu posso não aceitá-la ou aceitá-la, não importa, ela vai se impor sempre e ela vai ajudar a cada um de nós a nos libertarmos de nós mesmos. E foi por isso que Jesus criou o preceito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
No livro Lázaro Redivivo, o irmão X, ele coloca o seguinte conceito de verdade, que a verdade é a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma a utilização da própria consciência. O grande objetivo de Jesus encarnar entre nós foi de revelar essa verdade. Em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Alírio Cerqueira, no livro Consciência Espírita, ele traz que nós temos nesse preceito uma tríade: o conhecimento da verdade, o sentimento da verdade e a vivência da verdade. Ele separa 3 níveis de ignorância: a do não saber, a do não sentir e a do não vivenciar esta verdade. Então, o que é que nós vamos perceber que compete a nós, ao longo da nossa existência, procurar estudar, nos esclarecer, para que a gente saia desses níveis de inverdade, de ignorância, porque a verdade ela vai se revelando aos poucos para nós. Toda vez que eu aprendo algo novo, eu acrescento alguma coisa no meu conhecimento. É por isso que o Espírito ele não retrograda, ele não retroage. Todas as vezes que nós aprendemos alguma coisa, nós serve como bagagem espiritual para as próximas encarnações. Por mais que eu não consiga fazer tudo nessa, mas já é um começo quando eu me determino a buscar, a estudar. Nós vamos lembrar aqui que Chico deixou mais de 400 livros aí para nós. Nós vamos lembrar que Jesus deixou o Evangelho há mais de 2000 anos. E nós ainda temos dificuldade de vivenciar esses ensinamentos. Então nós precisamos nos dedicar, nós precisamos buscar. E dentro deste momento que nós estamos refletindo isso, realmente como é que eu estou usando esse meu livre-arbítrio? Como é que eu estou superando as minhas dificuldades? Então nós vamos passar por esses desafios. O que seria esse desafio para o racional? Na nossa mente, na nossa razão. Nós vamos entender o significado da lei, refletir sobre a verdade que liberta, amar a Deus de todo o nosso entendimento. E no sentir, é o exercício de sentir em nossos corações, praticando as leis, fazendo a vontade de Deus, na lei de amor, justiça e caridade, porque nelas estão todas as outras acompanham essas leis. Então, qual é o nosso desafio? É, na realidade, primeiro pegar esses conhecimentos. Eles vão passar, sim, primeiro pelo nosso cognitivo. Nós temos que ler, nós temos que aprender. A partir do momento que eles passam pelo nosso cognitivo, nós vamos aprender a refletir, a compreender. Somente quando nós já tivermos aprendido a refletir é que nós vamos passar a sentir. Enquanto nós não sentirmos, nós não vamos conseguir vivenciar. Então, o nosso desafio é a vivência dessas leis, a lei de amor, justiça e caridade. Amor foi o que Jesus veio nos trazer, foi o que ele veio nos ensinar. Ele veio com todas as virtudes e vivenciou elas em sua plenitude, todas aqui na Terra. É um exemplo que nós temos para viver o amor como Jesus viveu. A justiça, ainda nos equivocamos com a justiça, porque justiça para nós, quando a gente pede justiça, a gente quer vingança. E para Jesus, para Deus, justiça é equilíbrio. Lei de justiça, amor e caridade. Caridade, como entendia Jesus. Como é que nós vamos viver a caridade? É fazendo bem, é sendo indulgente, é praticando perdão, que ainda também é muito desafiador para cada um de nós. Olha, o perdão, quando nós não perdoamos, a gente acha que o outro é o prejudicado. Então, como é que nós vamos melhorar? Como é que nós vamos utilizar da melhor forma o nosso livre-arbítrio? É justamente isso que cada um de nós tem que pensar. Porque Jesus, ele veio e nos trouxe os ensinamentos, a doutrina espírita nos traz todo esse conhecimento.
e um dos ensinamentos de Jesus para a vivência da sua lei, essa lei de justiça, amor e caridade. Se nós começarmos a viver a lei de caridade, que não é só a caridade da forma como nós entendíamos antes. Jesus ele vem trazer uma caridade que é o nosso movimento para fazer o bem, que nós ajudemos quem precise de nós, que nós ajudemos, às vezes nós temos pessoas pertinho de nós e nós não conseguimos ajudar. Às vezes nós não conseguimos ajudar nem a nós mesmos, porque nós não nos conhecemos, não buscamos esse autoconhecimento para que a gente se melhore. Então vamos primeiramente buscar se autoconhecer, fazer a reforma do que nós precisamos. Nosso desafio é o autoconhecimento, para que a gente possa se transformar, melhorar e ajudar o próximo. Então, esse é um movimento do bem, ajudar a si e ao próximo. Trabalhando a indulgência, que ainda é muito difícil, porque nós julgamos muito. Vamos trabalhar a indulgência, olhar para o próximo, ainda como um espírito em processo evolutivo, que tem os seus equívocos, que tem o seu erro. Não vamos misturar a pessoa ao comportamento. Aí eu não gosto de alguém pelo comportamento dele, e não pela pessoa em si. Aprendamos a separar isso. Aprendamos a ter a indulgência com aqueles que estão conosco, porque aqueles que estão conosco, eles estão também se acertando. Por isso Jesus nos pede que nos acertemos enquanto estamos a caminho, nos acertemos com aqueles que estão convivendo conosco. Usemos o nosso livre-arbítrio para melhorar as nossas relações. Está no meu querer, está no seu querer, está no fazer, no meu fazer, no seu fazer. Está nos nossos pensamentos, o que eu vou pensar. Pensamento tem forma. Emmanuel nos diz, em Pensamento e Vida, que ao desencarnarmos, a primeira coisa que fazemos é um curso do pensamento. Então imagina a importância do nosso pensamento quando nós estamos vibrando em coisas boas. Então utilizemos o que nós podemos utilizar para o nosso melhoramento. E finalmente, aprender a perdoar. Aprender a perdoar primeiro a si mesmo, que às vezes a gente não consegue nos perdoar pelos nossos equívocos. Então vai partir desse melhoramento nós nos perdoarmos para aprender a perdoar o outro. E às vezes nós queremos o perdão de Jesus, o perdão de Deus, e o nosso coração está turbado, está confuso. Como queremos o nosso perdão e como queremos perdoar? Então, esse treino dessa vivência, esse treino desse amor que nós precisamos todo dia vivenciar, a prática da caridade. Eu ainda não consigo isso, mas eu posso iniciar pela caridade material. E a caridade material parece muito simples, mas não é. Eu ainda não consigo dar aquilo que eu não queira mais. Eu só quero dar aquilo que eu gosto, eu não consigo dar. Eu dou aquilo que não me serve. O meu apego ainda é muito grande para eu dar alguma coisa que tenha valor para mim. Eu dou aquilo que não tem valor. Então, olha o processo de desapego, de eu ajudar aquele que não tem um prato de comida. Eu posso dar um prato de comida. Eu posso dar roupa para alguém que não tem. Então, percebamos que o nosso movimento para ajudar alguém, ele é infinitamente grande. As nossas possibilidades de auxílio, ela é muito grande. Então, usemos isso a nosso favor, para que a gente possa usar o nosso livre-arbítrio, essa liberdade de pensar, essa liberdade de agir, essa liberdade de sentir para o nosso próprio bem, para essa nossa caminhada. Quanto mais inteligente, maior o nosso dever. Então vamos utilizar da melhor forma possível tudo que nós temos ao nosso alcance, tudo que Jesus nos deixou para ser utilizado. E para nós encerrarmos, eu vou trazer uma mensagem de Paulo, quando ele escreveu a Gálatas. Ele diz assim, que todo dia é dia de semear, é dia de colher,
é dia de fazer gesto de carinho para com os desconhecidos. Olha que lindo. Em seguida, Paulo, ele escreve a Romanos e ele vai dizer assim: apliquemos-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos. Não esqueçamos de que somente cumprindo os nossos deveres na concretização do bem, alcançaremos a compensação da vida e, consequentemente, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Olha que mensagem linda, que nós possamos trazer e refletir a mensagem de Paulo, para que ela sirva de instrumento, de motivador, diante das nossas dificuldades, de nos aplicarmos nessa construção dessa vida equilibrada. Vamos às leituras, buscar os ensinamentos de Jesus, as cartas de Paulo, tudo está aí disponível para nós. Vamos aproveitar, vamos usar o nosso livre-arbítrio para essa construção melhor dentro de nós mesmos. Obrigada.